Começamos. Boa tarde, Ricardo. Quarta-feira de carnaval. Como que foi isto? Aqui em Paraguai, em toda a Latinoamérica, não é tão séria esta questão de carnaval. Pois é, aqui, quarta-feira de cinza, ainda estamos aí na apuração das escolas de samba, e aqui o propósito no Rio ainda é carnaval. Mas só... até o próximo fim de semana ainda tem carnaval aqui. Pois é, Ricardo. É que nessa questão o Emerson não tá ausente, né? Nosso amigo, ele deve estar nos assistindo. Um grande abraço, Emerson. Merecidas férias, mas ele volta. Então, Ricardo, a gente assim conversando tanto, né? O propósito tem tanto a ver com um monte de coisa e até mesmo você trouxe assim, Mário, vamos falar de propósito e carreira profissional. O que te inspirou? O que te levou a propor esse título? Exato, Mário. Cada vez mais a gente vê entre os nossos clientes que chegam às vezes, né, muito essa dúvida com relação à carreira. Muitos chegam angustiados com relação à carreira, alguns até depressivos com relação à carreira, porque não sabem mais conduzir a sua carreira, estão querendo mudar, mas não sabem para onde. Esse princípio da mudança é muito frequente, né? É uma queixa muito frequente entre os clientes. Eu quero mudar, mas eu não sei, eu estou meio na dúvida, não sei o que fazer, não sei se eu mudo de empresa, se eu mudo de emprego, se eu mudo de carreira. Não sei, né, aí no Paraguai como que você vê isso, mas aqui no Brasil isso tem sido, entre os meus clientes, uma demanda muito frequente. E por isso eu tive essa inspiração. Vamos falar um pouco de propósito e carreira, porque eu acho que, no fundo, o que as pessoas precisam é de entender e de qualificar o seu propósito. Quando elas qualificam o propósito, que é algo um pouco maior e mais amplo, elas vão começar, então, a entender algumas outras coisas. O problema é quando a pessoa quer descobrir carreira, trabalhar sem ter um propósito. Então, essa foi a minha inspiração inicial. Eu acho que todas essas necessidades, e assim, trazendo um pouco aqui o nosso contexto, né, de mudança constante, são novidades novas, desafios novos, eles exigem uma nova posição, exigem um novo ponto. Porque é muito simples. Aqui tem duas coisas que estão me vindo, né? Muitas vezes, eu, e acredito que você também, a nossa história de vida, ela vai ser, até um ano, bastante parecida a outras histórias de outras vidas de muitas pessoas do nosso passado, pelo menos de uns 100 anos atrás, onde era toda aquela questão. Eu, pelo menos, sou da época do telefone que você marcava. Só isto, nem pensar. Só no Jetson eu acho que tinha um negócio que era possível isso. Então, esta é uma característica, né, de pessoas com mais idade que mudaram completamente para ela o mundo. Mas para outras pessoas, eles já estão desembarcando, outros agora já nascem com o celular na mão, né? Toda essa questão. E tudo isto vai ser difícil você encontrar alguma melhor vida tendo uma mentalidade dos anos 50, 60, até 80, estando em 2020. Tá? Você pode ter, muitos têm. Mas a questão é como é esse encontro no contexto atual. Isto vai gerar algum tipo de incomodidade ou algum tipo de resultado. Tá? Então, isto é isto que traz. Tá ok. Então, se eu quero resultados diferentes, eu vou ter que fazer algo diferente e isto traz mudanças. Então, entender o contexto onde estou, qual é a minha necessidade, quais são os meus valores, o que é importante para mim, são alguns dos componentes de um propósito, tá? E isso vai me levar a algum lugar, e aí entra a questão que você falou, mudar, porque assim, todo mundo
é preciso mudar, me transformar. Mas para quê? Porque esta é a questão, por um outro lado. Se fosse fácil mudar, seria tudo muito fácil, não é assim? A gente não sabe, não ouve o tempo todo, você tem que se alimentar assim para você estar assim. Você faz. É difícil. Quem não malha, não é. Então, tem um monte de coisa que eu sei que é bom para mim, mas eu não incorporo, eu não faço. Então, indo um pouco para nossa especialidade, psicologia positiva, né? Volto de novo a nombrar o Martin Seligman, fundador, vai falar assim: ausência de sofrimento não é presença de bem-estar ou felicidade. Ok? Então, é algo que tem que ser construído, tem que ser feito. E aí vem o ponto. Nós que adoramos e convivemos com dor e sofrimento e até podemos idolatrar, vai ter um espaço para bem-estar? Não, só fica aquela questão. Na novela, final feliz, que maravilha, que lindo, mas eu não estou disposto a fazer algo, a mudar para conquistar aquilo. Então, não sei se tem a ver com o que você acabou de falar, e é muita coisa. Na verdade, por um lado que eu vejo para concluir, Ricardo, é muita coisa que temos que fazer hoje em dia. Antes era assim, tão compartimentalizado, acho que é a palavra. É assim, você nascia, você estudava, aí você namorava um pouquinho, daí você formava, você trabalhava num lugar e se aposenta, não é assim? Hoje o que nos exige? É fazer tudo ao mesmo tempo. Olha o que a gente está fazendo, Ricardo. A gente estuda, está compartilhando com as pessoas, está trabalhando ao mesmo tempo. Então, é um pouco isso, eu acho que é o novo modelo, que eu gosto muito. Não sei você, o que você pensa? É verdade. Exatamente esse ponto que eu queria pegar. Hoje, por exemplo, você seguramente ao longo da sua vida não terá mais uma carreira. Talvez você tenha várias carreiras. Talvez você trabalhe para várias empresas ao mesmo tempo. Talvez hoje você tenha office, você trabalha em casa para uma empresa e você trabalha presencialmente em outra e trabalha talvez para duas. Talvez a gente venha trabalhar, os mais jovens virão a trabalhar para 2, 3 empresas ao mesmo tempo e com carreiras semelhantes, mas diferentes, enfim. Tudo isso está mudando, né? Então, por exemplo, a gente tem a cada 2 anos aí um relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, e o Fórum Econômico Mundial ele gera um relatório que é o relatório sobre o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho tem tudo a ver com isso que a gente está falando, propósito e carreira. Quando a gente pensa em carreira, a gente tem que pensar o seguinte: o que o trabalho, o que o mundo do trabalho hoje está requisitando? O que o mundo do trabalho está precisando? Porque antigamente você, quando precisava de um trabalho, ou você ia estudar para um concurso, ia mandar o seu currículo para uma empresa, e essa empresa está buscando somente competências técnicas, né? Hoje não. Essa empresa está buscando muito mais. E quando você faz uma entrevista, muitas vezes essa entrevista vai ter o interesse de identificar se você tem alguns outros requisitos que são importantíssimos. Se você tem empatia, se você tem inteligência emocional, que é um ponto importantíssimo hoje para todas as carreiras. E tudo isso, não é, faz parte de quê? De um propósito maior. Quando a gente fala assim, mas como é que eu identifico o meu propósito maior? Aí é todo um processo. Você vai olhar para a história, você vai olhar para uma série de coisas. E quando a gente está trabalhando psicologia positiva, como o professor Mário acabou de lembrar, o Martin Seligman, ele fala no PERMA. O PERMA é uma sigla que significa um conjunto de coisas. Entre esse conjunto de coisas está o sentido, o propósito, como algo fundamental para que a gente venha a ter bem-estar. Então, é como o Seligman também diz, quando a pessoa, se tivesse uma escala, né, matemática, quando ele está no zero, o zero não significa bem-estar, significa que é ausência de doença. Mas para que ele tenha bem-estar, ele precisa de propósito, ele precisa de emoções positivas, ele precisa de engajamento, ele precisa de realizações e, principalmente, de relacionamentos positivos, que são todas essas questões que impactam no nosso
propósito, que é algo maior do que a carreira. Não é isso, professor? Olha, Ricardo, aí você mencionou uma coisa muito certa, né? Esta questão da realidade da mudança no trabalho barra profissão. Eu estava pensando, quando você falando, e um pouco essa questão, se eu quero uma profissão hoje, eu me formo, vou na universidade. Só que esta universidade, ele está investindo em quê? Em conhecimento. Conhecimento, ainda nem é nem habilidade. Ele continua formando, como faz muito tempo atrás, mas as empresas estão demandando outra coisa. E, assim como a gente falou, o contexto mudou. E veja só o que mudou hoje em dia. A gente sabe, no âmbito organizacional de empresas, o que eles vão falar. Eles vão falar do cliente interno, o componente, o colaborador, e o externo. E hoje as empresas têm que cuidar, sim, dos bons funcionários. Então, tem empresas que, para contratar alguém, vai olhar um todo e vai preservar principalmente os bons, e esses bons da nova geração que está vindo aí, ele não tem problema nenhum em sair da empresa. Ele não pensa se aposentar, ele vai embora. E aí entra a questão que você mencionou, algo tão sério, que é os relacionamentos. Em todo instante, todo momento, nós estamos nos relacionando. Então, são necessárias desenvolver habilidades, como o que você falou, e é hoje o que as grandes empresas mais estão preservando, é a inteligência emocional, a inteligência relacional. Como que eu me relaciono? E a gente está falando, de alguma maneira, Ricardo, estou pensando assim, você tem que ter um posicionamento. Não é só um zero, sabe? Não é alguém sem novidade, não. É alguém com quem é agradável compartilhar, é alguém que soma, é alguém que agrega no grupo, porque está pensando no grupo como em si mesmo. Estamos falando de inteligência relacional e já estamos falando também de propósito. Um propósito, quando ele é definido, e ainda mais no âmbito empresarial ou organizacional, ele tem que implicar o ser humano. Se ele não implicar, se ele não tiver um foco no outro, não é propósito. Então, isso trazendo a nós, que tem a ver com o principal, no meio do PERMA, do modelo de bem-estar, está a R de relacionamento, como o Ricardo já tinha nos contado em outra live, os estudos que foi feito longitudinalmente em uma universidade, que o mais importante para o bem-estar, a felicidade é relacionamento. Então, como nós estamos nos relacionando? E aí entra um universo, Ricardo, de relacionamento. Assim, simplificando. Primeiro, relacionamento comigo e com o mundo e com os outros. Ou seja, qual é a qualidade, qual a qualificação. E tudo isso, voltando de novo ao tema que o Ricardo propôs, e tem a ver com propósito. Então, o propósito implica uma intenção. Então, a intenção é que tipo de relacionamento eu quero estar na interdependência, porque quando eu me relaciono, não me relaciono só com o Ricardo. Estou me relacionando com todos, tem um modelo de relacionamento. Qual o meu modelo de relacionamento? E aí eu levo para um pensamento, porque a gente está estudando muito, né, Ricardo, as necessidades que o Maslow vai falar, e isso me levou a pensar, Ricardo, essa questão assim, o meu modelo hoje é alguém que está no lugar de pedinte, exigente do outro, ou estou mais em condições de doar o melhor de mim? Então, o propósito vai estar marcado por isso. Porque para doar o melhor de mim, eu tenho que ter o que doar. Perfeito, é isso mesmo. É aquilo que a gente estava falando ainda há pouco com relação à carreira, por exemplo, e essa questão relacional. Há bem pouco tempo atrás, as pessoas entravam numa empresa, delegavam a sua carreira para a empresa e diziam, olha, vê aí o que você vai me treinar, vê aí o que você precisa de mim, qual é o curso que você vai pagar para eu fazer.
Hoje é muito diferente. Quem gerencia a sua carreira é você. Então, a outra questão muito comum há bem pouco tempo era, por exemplo, quando as pessoas alçavam a carreira gerencial, muitas vezes elas começavam a se tornar empoderadas, mas usavam o poder de uma forma equivocada. Usavam, por exemplo, para bater em termos, né, para, de certo modo, usavam erradamente o poder para manipular, usavam erradamente o poder para, de certo modo, ter algum poder sobre o outro. Hoje, quando você acessa uma carreira gerencial, você é avaliado exatamente pelo relacional, pela inteligência emocional, pela flexibilidade cognitiva, pela capacidade de aprender coisas novas, mas principalmente pela capacidade de desaprender coisas instaladas. Então, a sua carreira, seja ela gerencial ou seja uma carreira técnica, você vai precisar olhar o seguinte: muitas vezes essa pergunta está numa entrevista de emprego. Qual é o seu propósito no mundo? O que é que você veio fazer aqui? Você tem que se preparar para uma pergunta dessa, né? E se você disser, não, eu vim aqui trabalhar porque eu tenho uma carreira XYZ, sim, mas mais do que a sua carreira, eu quero saber qual é o seu lugar no mundo. O que é que você veio fazer aqui? Se você tivesse que responder, o que é que você veio mudar? O que é que você pretende mudar? O que é que você pretende entender que precisa de mudanças? E qual é o seu papel nesse processo de mudanças? Isso é a identificação do seu propósito. Depois nós vamos conversar sobre carreira. Mas antes de mais nada, o que é que você veio fazer no mundo e nessa empresa? E mais, será que o seu propósito tem a ver com o propósito dessa empresa a qual você está se candidatando? Isso é muito importante, não é isso, professor? Você saber se tem identidade, né? Ricardo, é tanta coisa o que você mencionou agora, tão importante tudo isso, que por algum lado veio esta questão. Uma das coisas que neste momento o que mais mudar e o que mais eu fico assim extasiado, maravilhado, porque eu acho que o ser humano é que se conseguiu colocar assim num lugar meio num beco sem saída. Olha só, trabalho. A origem dele, esse termo lá na antiguidade era o quê? Escravo. Assim o tripalium. É assim aquele que coloca o escravo. Então tem toda essa história. Então qual que era ou qual que é um relacionamento que ainda algumas empresas mantêm? É assim, empregado lá embaixo e o patrão lá em cima. Ainda existe esse modelo. Agora, a pergunta aí é, esse tipo de empresa, que projeção ela tem no mundo? Qual o futuro dele? Então, aí, claro, com certeza, se no modelo você está buscando trabalho, sabe, você está procurando, nisso tem um fator econômico, você está procurando isso. Vamos a esta questão. Só isso é assim, nesse termo. Você está procurando trabalho e dinheiro? É só isso, a mesma coisa que uma empresa hoje se definir. Eu estou para ganhar dinheiro. Sim, também faz parte de um conjunto de coisas. Mas veja, as empresas que hoje estão indo lá em frente têm outro conceito, outro modelo. Então, como que você se define? Assim uma diferença muito grande aqui no Paraguai, Ricardo. Não acho que foi ano passado que saiu uma lei, ou que seja, que as empregadas da casa, empregadas domésticas, vão pagar salário mínimo. Tem que ganhar salário mínimo. Antes não era assim. Então aí vai se qualificando, sabe? E nos coloca, é isso que me coloca numa embretada, né? Então, na verdade, as organizações, que parece que muitas estão indo adiante, tá? E isso a gente tem que acompanhar, e tem implicitamente como que eu vou entrar nesse contexto, neste modelo? Em qual lugar? E qual é meu interesse nisso tudo? Porque no modelo que nós trabalhamos na ILAPA, dentro deste modelo, o propósito não é algo lindo, ideal. Não, tem uma maneira, um método para chegar a isso. Quais são os componentes de um propósito? Um propósito vai ter muito a ver
com o que você gosta de fazer, quer fazer, que é o engajamento do PERMA. Ou seja, o que eu sei realmente fazer e eu quero fazer. Tá? Outro componente são tuas forças de caráter. Quais são elas? Outras são as tuas necessidades e principalmente os teus valores. O que você procura ver? Porque tudo isto junto é o que vai fazer quando eu defino e eu tenho um propósito de ajudar, de dar a minha melhor versão, é a que tem que ser, é a que vai te acordar, você acordar com isto pela manhã. Eu estou acordando e eu tenho para entregar isto. Ou aí é muito simples, aí é uma pergunta, Ricardo. Quarta-feira, meio-dia, tenho que trabalhar, tomara que chegue sexta-feira, para eu... Olha o que a maioria pensa. Porque no final de semana que eu vou respirar um pouquinho e no outro final, nos outros dias eu vou me torturar. Que vida é essa? Por que estamos levando essa vida? E aí vem a questão, uma questão de opção. Ou seja, você não está escolhendo algo diferente. Então, tem para todo mundo, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Agora, o propósito, ele nivela um pouco. Ou seja, o que você quer, o que vai te exigir, no que você, a vida, você vai ter que entregar algo para alcançar isto. Agora, tem um pequeno detalhe aí. Que essa questão, Ricardo, para mim, pelo menos a minha abordagem disto, e isto tem muito a ver com a terapia de aceitação e compromisso, que é traduzido assim, eu coloco da seguinte questão. Você tem energia, tem esforço, isto é 100. Você gasta 80%, 90% no que você quer e você esquece de alimentar o que você quer. O 100 é o mesmo. Ou seja, o que eu estou fazendo o esforço de conviver no sofrimento é o que eu posso colocar e investir no bem-estar, na felicidade, no que eu quero. E o propósito é esse caminho, para definir o que e pela qual vale a pena o esforço. E para ir um pouco concluindo, eu gosto muito de pensar também o que fala um propósito, que eu costumo brincar. Tem o velhinho, aquele que está tranquilo, sorrindo, e a mulher, uma velhinha também, e tem aquele nervoso histérico, tá? Esse, é brincando, mas é certo, né? Será que aquele que está nervoso não está lembrando e só falando, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo? Porque, assim, todo mundo, um dia, a gente vai deixar de pertencer a este lugar, a gente não sabe quando. Agora, aí uma pergunta para se fazer, o que eu estou levando? Realmente, você não está levando dinheiro, isso já todo mundo a gente fala, sabe? Não, você não... Mas o que você está levando, o que você quer levar, e o mais sério é o que você está deixando. Perfeito. Perfeito, professor. É isso mesmo. Eu acho que o nosso propósito está muito ligado ao nosso legado. O que eu quero deixar, né? E, principalmente, quando a gente pensa em propósito de carreira, uma coisa que eu penso muito é assim, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Porque tem essa coisa da síndrome da segunda-feira, que a segunda-feira é uma tortura e a sexta-feira é um alívio. Quando a pessoa entra em sofrimento durante a semana, o processo de trabalho gera sofrimento, seguramente é porque tem alguma coisa errada. Ou o propósito dela não está alinhado com o propósito da empresa, ou ela está numa carreira, às vezes, mera e simplesmente para ganhar dinheiro. Então, ela, às vezes, vai trocar papel porque ela vai ganhar dinheiro, mas o organismo não vai aguentar, vai adoecer, vai precisar de gastar o dinheiro que ela ganha com o psicólogo, com o psiquiatra, com o médico do estômago, com outros, porque ela está fazendo uma coisa que ela não gosta. Então, o propósito, quando a gente olha para a nossa história, tem sempre alguma coisa que a gente diz assim, olha, se eu pudesse, segunda-feira, o que eu gostaria de fazer é isso. Ok, você está se aproximando da sua carreira e, ao mesmo tempo, olhando para o seu propósito. Então, essa questão que foi colocada agora, ela é fundamental quando a gente fala de propósito e de carreira. O que eu quero deixar no mundo? O que eu quero deixar como legado? O que eu quero deixar de contribuição para que esse mundo possa se tornar um pouco melhor? Aí está a luz do meu propósito. E, com certeza, a carreira vai vir imediatamente junto
com essas questões. Quando a gente define propósito, muita coisa se aclara, muita coisa vai se abrindo, né? Aquele clarão se abre na nossa vida profissional. Então, mais uma vez, estamos aqui falando de propósito e carreira. E o nosso tema é sempre, né, a questão do propósito, mas pensar propósito e carreira hoje é uma demanda muito frequente. Então, eu propus esse tema exatamente por entender que cada vez mais a gente, assim como as empresas têm o seu propósito, e cada empresa tem que pensar na revolução tecnológica, na indústria 4.0, na nanotecnologia, na inteligência artificial, na economia do compartilhamento, todas essas coisas impactam o planejamento de uma empresa, impactam o propósito, a missão, a visão de uma empresa. E a gente está sempre muito, digamos assim, preocupado quando você está numa empresa, qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, o que ela pretende daqui a 2 anos, 4, 5. Mas e você? O que você veio fazer aqui? O que você pretende fazer na sua vida daqui a 2 anos? Como é que será a sua vida daqui a 3, daqui a 10 ou daqui a 11 anos? E isso vai depender não exatamente de você ter um mundo ideal, uma vida ideal, mas muito de você ter uma carreira alinhada com o seu propósito. Muito de você fazer aquilo que você gosta, e fazer o que você gosta significa estar engajado naquilo que você gosta. É aquela coisa que a gente faz assim, a gente fica ali a vida inteira, se ninguém quer nos chamar, a gente fica até sem comer. Isso é o que a gente chama de flow, de engajamento. Quando a gente encontra esse lugar, aí sim é aquela possibilidade que a gente tem de, ao invés de trabalhar, se divertir. Isso é ideal, né? É ideal você ter uma carreira onde você possa se divertir, onde você possa estar todos os dias aí, né, buscando fazer dessa sua tarefa, das suas tarefas diárias, uma forma de você deixar a sua marca no mundo, de você deixar o seu legado no mundo. Então, eu já, com isso, são aí 17h27, né? Já vamos aí também nos despedindo, já vamos para as despedidas finais, dizer que nós estaremos sempre aqui às quartas-feiras, falando de propósito. Eu e o professor Mário, também o Emerson, por vezes vamos estar nós dois, por vezes vão estar os 3, mas sempre vamos estar aqui nas nossas lives de quartas-feiras, às 6 horas, falando de alguma questão que envolva o sujeito, que envolva as pessoas e, principalmente, que possam contribuir também, né, para um mundo melhor, porque esse é o nosso propósito, não é isso, professor Mário? Ricardo, é isso e é um pouco, sabe, uma das coisas é que são tantas coisas, mas ainda bem que vamos ter várias lives, né, como o Ricardo falou, Isso. entre 3, entre 2 em 1, que seja, mas sempre vamos estar. Mas uma das coisas aqui, um pouco para ir fechando, eu estava pensando assim, um bom começo, início do princípio do começo é o quê, Ricardo? O que a gente tinha falado? Então, começar a entender e assumir algo que eu não gosto já é um bom começo. O seguinte passo é o quê? Isso você já começa, não gosto. O que eu gosto? O que eu quero? Porque faz parte do ser humano, isso é natural, nós verbalizarmos o que não queremos. Tá? Não falamos o que queremos. Agora está o coronavírus aí, tá. Ah, eu não quero coronavírus, eu não quero ficar doente. Então, o que você quer? Ah, eu quero saúde. E o que você está fazendo para ter saúde? O coronavírus não vai parar porque você não quer. Você vai ter que lavar a mão, vai ter que se alimentar, um monte de coisa. Vai para ação. Então, isso tem a ver, Ricardo, com a questão da história de vida. Nós todos somos uma história de vida de algo que aconteceu e algo que vai acontecer. Então, eu conto uma história sobre a minha vida. E aí vamos deixar a pergunta. Qual é a história que você quer contar em 5, em 10 ou 50 anos? É a mesma ladainha? É o não é isso? Tá ok? Ou você vai contar algo pela qual valeu a pena viver e pela qual valeu, e eu acho que não é a pena, valeu a felicidade, como o Ricardo falou, o passar bem, o legado. Então, é um pouco isto. Muito obrigado por minha parte, Ricardo, por estarmos aqui numa quarta-feira de carnaval. Aqui estaremos sempre, e é isto. E a quem está nos vendo, isto
também está se colocando um pouco ao YouTube, então isso não vai, não somente quem está ao vivo, mas também nos futuros. Estamos aí. É isso, Ricardo? É isso aí, um grande abraço a todos e não percam as próximas lives que vamos estar falando sobre propósito ligado a outros temas. Então, um grande abraço a todos e até a próxima quarta. Até.